Olá, aluno! Eu trouxe um vídeo para vocês aqui no canal onde eu respondia perguntas. Eu tive um feedback muito positivo, muita gente gostou desse vídeo, então eu tive a ideia de trazer para vocês a parte 2, ok? Respondendo perguntas parte 2. Vamos lá então, primeira pergunta é o seguinte. Professor, eu quero comprar um dicionário. Qual dicionário você me indica? Qual dicionário você usa? No caso aí ele se refere ao dicionário bibliográfico, ok? Mas assim, ó, de dicionário online, o que eu uso é o Lingui. Ele não é perfeito, tá? Mas eu só uso para fazer consultas rápidas. Quando eu quero uma informação mais detalhada, eu vou para o dicionário bibliográfico. O dicionário bibliográfico que eu uso é o Antônio Olinto. Eu sei que o nome é meio estranho, mas o dicionário é muito bom. Ele é da Saraiva e ele é bem barato também. Ele é um dicionário super em conta. Outra marca que é bem em conta e é muito boa é a Michaelis, que é da Melhoramentos, na verdade. É um excelente dicionário, bem popular e bem em conta, né? Bem barato. Também tem o Longman. O Longman também é muito bom, mas aí o Longman já é um pouco mais caro. Geralmente quando você vai na livraria comprar um dicionário, o vendedor quer te empurrar o mais caro. Mas no caso dele não. Um aluno meu comprou um dicionário super caro e era uma porcaria. Segue essas indicações que eu dei para vocês aí que é sucesso. Próxima pergunta. Caco, me disseram que o meu inglês é muito bom, mas eu não tenho muito sotaque de brasileiro. Como que eu faço para poder perder esse sotaque? Gente, sotaque faz parte da sua identidade e você não tem que se preocupar em perder sotaque. Perder sotaque é mais ou menos como você negar a sua própria identidade. Então não se preocupa com sotaque. E até digo mais, o sotaque brasileiro falando inglês é muito bonito, é muito elogiado. Conheço vários americanos nativos que falam que gostam de ver o brasileiro falando inglês justamente por causa do sotaque. Tá? Então não vai querer perder algo que te diferencia. Tem que se preocupar com o seguinte, ó, a sua pronúncia está boa, sua gramática está correta, pronunciou corretamente, tá com a gramática boa, cara, é isso, o resto é detalhe, não se preocupa com isso. Outra coisa também é o seguinte, o brasileiro ele é conhecido por absorver sotaque muito rápido. Então se você um dia for morar em algum outro país, em pouco tempo provavelmente você vai sim absorver o sotaque daquele país, ok? Não quer dizer que você vai aprender a língua, tá? Não estou falando que se você vai morar nos Estados Unidos você vai aprender o inglês assim só por estar morando lá. Não estou falando isso. Mas se você fala inglês no Brasil e você se muda para algum país, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, você vai sim acabar ficando com o sotaque daquele país, o sotaque americano ou o sotaque britânico. Gente, a próxima pergunta é o seguinte, né? O que é semântica e qual a diferença entre gramática e semântica? Para responder isso daqui ia um vídeo só, cara, é um assunto muito longo, eu vou resumir para vocês. Gramática são as técnicas, é o funcionamento da língua, é o que pode e o que não pode fazer. Semântica é o sentido daquilo que você está escrevendo. Às vezes a frase ela pode estar, por exemplo, correta gramaticalmente e pode estar errada semanticamente, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo para vocês aqui. He is handsome, but he is ugly. Essa frase faz sentido? Não. Então, semanticamente, essa frase está errada. Ou seja, pela semântica, ou seja, pelo sentido, a frase está errada. Mas gramaticalmente, a frase está errada? Não. Gramaticalmente, a frase está certa. Não tem nenhum erro gramatical nessa frase. Gramaticalmente, a frase está ok. Mas o sentido dela está errado, não faz sentido, né? Na verdade, não tem sentido. Então, semanticamente, ela está errada. Tá? Então, essa é a diferença de gramática e semântica. A semântica é um estudo bem aprofundado que envolve várias coisas, envolve neurolinguística, envolve psicologia, tá? É um estudo bem bacana. Por exemplo, ó, I don't speak German. I do not speak German. Pela gramática, essas duas frases são iguais, mas para a semântica não. Tem uma diferença entre essas duas frases aí. São parecidas, mas a semântica reconhece que são parecidas, mas a própria semântica reconhece que não são exatamente iguais, tá? Então é isso, gramática são as regras, o que pode e o que não pode no inglês, e a semântica é o sentido da coisa. Próxima pergunta. Caco, mesmo estudando muito, eu não consigo melhorar minha pronúncia. O que eu posso fazer? Gente, nesse caso, precisa saber se o que essa pessoa está errando é de fato a pronúncia ou se é a cadência. O que é a cadência? É o volume da sua voz ao longo de uma frase. Se você fala uma frase com a pronúncia correta, mas com a cadência errada, a sonoridade fica estranha mesmo. Mas a pessoa acha que o problema dela é pronúncia e ela fica lá tentando melhorar a pronúncia, quando na verdade o problema é justamente na cadência. Aconteceu isso comigo.
eu estava estudando inglês, né? Quando eu era aluno e tal, e tentando melhorar minha pronúncia, pegava as palavras individualmente ali, pronunciava todas elas, né, bacana, mas quando eu montava uma frase não ficava legal. Eu não entendia o porquê, achava que era linking sound, ia lá, estudava os link sounds, e mesmo assim não ficava legal. Até que eu descobri que era cadência, eu estava empregando a cadência errado. Tentamos saber se realmente é pronúncia ou se é cadência. Nos dois casos, tem duas dicas que eu posso oferecer para essa pessoa que pode ajudar ela a melhorar. Primeira dica é o seguinte: grava a sua voz. Grava você falando, para você mesmo ouvir. Se quiser depois me enviar o áudio com você falando inglês, beleza. Mas o mais importante é você gravar para você mesmo ouvir. E você provavelmente vai identificar onde é que está o erro ali. E a segunda dica, embora eu acho que essa pessoa já faça isso, mas é o seguinte: tudo que você for pronunciar, tem que pronunciar com vontade. Eu vejo muito em aula presencial, em aula em grupo, que às vezes eu estou lá repetindo o vocabulário com o aluno, ou fazendo prática, e o aluno muitas vezes fala de um jeito assim distraído, de um jeito sem atenção. Aí realmente não aprende. Para você poder aprender pronúncia, tem que pronunciar com vontade, tem que pronunciar com entusiasmo. Aí você aprende. Eu tinha um professor que falava assim, que a linguagem nasce no coração e depois passa para a voz. Eu nunca entendi isso muito bem, mas eu acho que é mais ou menos assim, tem que falar com entusiasmo. Tem que falar com vontade, pronunciar com vontade. Enxerga beleza naquilo que está falando. Está pronunciando uma palavra em inglês, uma frase em inglês, por mais simples que seja. Enxerga beleza naquilo. Esse é o caminho para você melhorar. Próxima pergunta. Oi, professor, tudo bem? Como eu faço para saber se um cognato é verdadeiro ou falso? Simples, galera. É assim, ó, se você não conhece a palavra, não tem como você saber com 100% de certeza. Mas a maioria dos cognatos são verdadeiros. Então, se você vê um cognato e você não conhece a palavra para ter certeza se ela é um falso cognato ou não, aposta que é um cognato verdadeiro, porque eles são a maioria. Eu não achei nenhum gramático que me deu um número assim exato, mas é meio que um consenso entre os professores de inglês que os cognatos eles são aí 90% e os falsos cognatos só 10%, tá? Geralmente, quem atrapalha um pouco o pessoal aí, né, com todo respeito aos profissionais que estão aí atuando nas escolas, né, nos colégios, eu sei que não são todos, mas tem alguns que acabam atrapalhando o aluno quando eles dão aquelas listas de falso cognato. Aquilo atrapalha demais, cara, porque aquilo psicologicamente induz o aluno a achar que todo cognato é falso cognato, e quando na verdade não é uma minoria. Por isso que eu não passo lista de falsos cognatos para meus alunos, não faço isso, cara. Como que eu apresento os falsos cognatos? No meio do vocabulário, aparece uma palavrinha lá, tal, que é falso cognato, nem dou foco naquilo, né? Sigo normalmente pronunciando com ele ali e pronto. Para ele entender que a maioria dos cognatos são verdadeiros. Ah, mas e se tiver um cognato ali e eu achar que é verdadeiro e for falso? Tá, pode acontecer. Mas isso vai acontecer em menos de 10% dos casos. Tá? 90% dos casos que você achar que um cognato é verdadeiro, ele vai sim ser verdadeiro. Próxima. Qual a diferença entre my e mine? Bom, dois possessivos que querem dizer meu e minha, né? O significado dos dois é igual, mas a forma de utilizar é diferente. O my, né, e o grupo do my, nós aprendemos que ele tem duas regras básicas, e uma das regras é que o my tem que ficar, as palavras do grupo do my, tem que ficar antes do objeto, antes da posse. Exemplo, my dog, her dog. Ó, possessivo, posse, sempre nesse padrão. O possessivo ele vem sempre antes de uma posse. O mine serve para eliminar essa posse da frente. E para que eu quero eliminar a posse da frente? Para deixar a minha frase mais fluente. Se essa posse da frente for uma palavra que já foi citada anteriormente ou que já está implícito no contexto, eu não preciso falar. Exemplo, ó, este caderno é seu e aquele é meu. This is your notebook and that is mine. Por que eu coloquei mine e não my? Porque se eu colocasse my, eu teria que repetir a palavra notebook. Só que a palavra notebook já foi citada anteriormente. A palavra notebook já está no contexto. Então eu não preciso repetir, não preciso falar assim, ó, this is your notebook and that is my notebook. Estaria correto também. Mas ficaria meio estranho, né, repetir a palavra notebook. Então o mine, ele evita essa repetição. O grupo do mine não é tão simples, mas ele melhora bastante a sua comunicação porque ele evita você ficar repetindo palavras. Mas ele não é prioridade. Próxima pergunta. Oi, Caco, certa vez escrevi a frase to walk is good. E o meu professor falou que está errado. Falou que o correto é walking is good. Eu fiquei sem entender nada. Queria que você me explicasse essa questão.
Na verdade é o seguinte, né? Por que o aluno colocou to walk? Porque caminhar está no infinitivo e no infinitivo colocamos to. Então, caminhar, to walk. Estudar, to study. Trabalhar, to work. Mas por que o professor falou que está errado? Porque tem uma regra do inglês que você não pode começar a sua frase com a palavra to. Nesse caso, então, para poder manter o sentido ali de infinitivo, o to se transforma no ing no final do verbo. Então fica o walking is good. Esse é um tema mais de intermediário, tá? Então se você é do básico, relaxa, não vou cobrar isso de você agora. Mas muita gente pergunta assim, poxa, mas o ing não é gerúndio? Não é para usar quando a ação está acontecendo no momento, tipo caminhando, estudando, trabalhando? Nem sempre. Para ser gerúndio, para ter essa ideia de uma ação que está acontecendo, tem que estar naquela receitinha que eu falei para vocês, que é pronome mais to be mais verbo com ing. Quando tiver essa receita, aí sim configura gerúndio. Nesse caso, nós não temos a receita. Tá? Temos só o verbo ali com o ing. Nesse caso, sim. É um jeito de você poder formar aí o infinitivo. Próxima e última pergunta. Vamos lá, ó. Posso falar good night para se despedir à noite, mesmo quando a pessoa não for dormir naquele momento? Eu vou dividir essa resposta em duas partes. Eu vou dar uma resposta exclusivamente para o pessoal do nível básico e depois uma resposta para o pessoal do nível intermediário e avançado. Vamos lá, pessoal do básico. Você usa as partes do dia para se despedir e para cumprimentar na linguagem formal. E o good night você usa para se despedir à noite. Não importa o que a pessoa vai fazer, se ela vai dormir, se ela vai trabalhar ou se ela vai para a balada. É à noite e se despede com good night. Eu não vou entrar em mais detalhes com vocês do básico, porque é o seguinte, você do básico, você está aprendendo as técnicas, né? O to be, o simple present, está sofrendo aí um pouco no simple past, aprendendo as técnicas do futuro, aprendendo o verbo modal, está se virando com pronúncia, com cadência, já tem muita coisa na sua cabeça. Então eu não vou trazer mais detalhes para você se preocupar, tá bom? Então para você do básico é isso, deixa um joinha aí no vídeo e um abraço, a gente se vê. Vamos lá então, galera do intermediário e do avançado, tá? Na linguagem informal você pode sim se despedir com good night, mesmo se a pessoa não for dormir naquele momento. Mas o que acontece? Nós seres humanos somos seres diurnos. O ser humano associa a palavra noite, né, e good night traz a palavra noite, associa a palavra noite a sono, a dormir mesmo, né? Então dessa forma, não fica muito adequado você usar o good night quando você sabe que a pessoa não vai dormir naquele momento. Vou pegar um exemplo para vocês aqui, ó. Você trabalha em uma empresa e você está saindo à noite, né? Você está saindo lá 11 horas da noite, terminou seu turno, está indo embora e está chegando o pessoal para ficar no seu lugar, né? Para cobrir o turno da noite, no caso ali. Você sabe que as pessoas vão trabalhar, elas não vão dormir, vão passar a noite trabalhando. Nesse caso, talvez não seja adequado você usar good night. O que você pode usar? Have a nice shift. Shift é turno. Um jeito mais bonito de falar, have a nice work. Um jeito mais bonito ainda, have a good work. No contexto informal, geralmente nós não usamos muitas partes do dia, mas em alguns casos fica bacana assim você usar. Por exemplo, com as pessoas que moram com você. Você está vendo que a pessoa vai dormir naquele momento. Você pode sim falar good night, porque você sabe que aquela pessoa está indo dormir. Tá? Então nesse caso sim, é adequado você usar aí o good night, mesmo sendo em um contexto informal. Vai pelo bom senso que tudo vai dar certo. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Deixa o seu gostei aí. E qualquer dúvida que você tiver, pode me encaminhar por e-mail, beleza? Ou mesmo deixando nos comentários aí de qualquer vídeo que você puder comentar. É isso, um abraço e a gente se vê.